A cidade é antiga da África. É anterior à chegada dos europeus naquele continente. É muito mais antiga do que o surgimento das primeiras cidades coloniais nas Américas. No mapa lusitano do final do século XV, por exemplo, vemos o registro da cidade iorubana de Ijebu-Odé. Naquela época, ainda não existiam aqui, nas Américas, cidades como Lima, Buenos Aires ou Salvador e muito menos Nova York, claro. Ijebu-Odé não era sequer a mais antiga das cidades nagôs. Era a aglomeração urbana recentíssima no horizonte da história da cidade na chamada África Negra. Séculos antes que ela nascesse, os negros já construíam cidades. Muito antes da expansão islâmica pelo continente, muito antes de desembarques europeus. Existem provas arqueológicas disso, vestígios de vida citadina e cultura urbana que datam de antes do fim do primeiro milênio antes de Cristo. Menos velhas, mas não tanto, são as formidáveis ruínas de pedra do Grande Zimbábue. E o rol é vasto. Temos inúmeros exemplos de criação arquitetônica e urbanística autóctone espalhados pela África. Mas será interessante salientar um aspecto com relação ao Brasil. Africanos de diversos grupos e várias regiões trouxeram para cá sistemas, formas e práticas de cultura. Trouxeram línguas, deuses, culinárias, músicas e danças. E tudo isso se integrou numa nova configuração em nossos trópicos, que é a cultura brasileira. Hoje, falamos uma língua cheia de palavras bantas, como bunda, samba, fuxico e caçula, por exemplo. Vemos orixás cultuados nas principais cidades do país. Nossa música popular ostenta signos e formas de origem africana e por aí vai, que os exemplos são muitos. Galo cantou às 4 da manhã, céu azulou na linha do mar, laralaia. Vou embora deste mundo de ilusão, quem me viu sorrir não há de me ver chorar. Vou embora deste mundo de ilusão, quem me viu sorrir não há de me ver chorar. Passa mais forte. Mete o remo. Vixe Maria. Vamos lá. Vixe Maria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Liga dentro lá. Vixe Maria. Vamos lá. Vixe Maria. Mas há um campo, os fazeres brasileiros, onde nenhuma influência africana é visível. É o campo da arquitetura e do urbanismo. Dos mais antigos centros de culto aos mais recentes terreiros de candomblé, não há notícia de um só traço africano na feitura dos prédios. E nem mesmo nos quilombos, que na verdade reproduziam vilas e casas de feitio lusitano. Agora, ao contrário, negros que voltaram do Brasil para a África no século XIX quiseram manter lá o seu diferencial brasileiro. Criaram comunidades em cidades africanas, cultivando coisas que tinham aprendido ou assimilado no Brasil. Entre elas, a arquitetura, que conheceram na margem de cá do Atlântico Sul. A África é um enorme continente com tradições muito diferentes entre si. Um dos países africanos mais populosos é a Nigéria, né? E a Nigéria tem, por sua vez, muitas etnias. Uma delas é a etnia Yorubá, que é muito conhecida no Brasil, em particular porque, enfim, a tradição do candomblé remonta, né, basicamente aos Yorubá, aos Nagô, que é a mesma coisa, né? É outro nome. E esses Nagô são de uma civilização muito antiga, urbana realmente, como você estava dizendo, desde o século XI. Desde o século XI, o que havia naquela região eram cidades-estado. Cidades que eram
autônomas, né? Um aglomerado urbano, né? E que transacionavam, seja pela guerra, seja pelo comércio, com as outras, né? E que tiveram muitos escravos, resultados dessas guerras internas, que foram, aliás, estimuladas pelos comerciantes de escravos, evidentemente, que queriam, né, ser aprovisionados em escravos. Essas guerras, então, entre cidades iorubá, fizeram escravos que vieram para o Brasil. Também foram para Cuba, né, também foram para o sul dos Estados Unidos. Então, esses iorubás chegaram na Bahia e foram muito apreciados exatamente como escravos urbanos. O que eram esses escravos urbanos? Eram, sobretudo, escravos de ganho. Os brancos não podiam trabalhar, era considerado abaixo da sua dignidade. Então, famílias pobres, isso a gente vê em gravuras do Debré, por exemplo, famílias pobres faziam comida em casa, por exemplo, produziam alguma coisa em casa, mas não podiam ir vender na rua. Então, tinham um escravo de ganho que ia vender na rua. Então, esses escravos de ganho eram também muito livres, no sentido de podiam andar onde quisessem na malha urbana. Claro que isso era considerado meio que um perigo, né, para a população. Então, esses escravos de ganho tinham também possibilidade de acumular o seu próprio pecúlio e, com isso, se alforriar, ou seja, comprar a sua liberdade. Então, esses escravos de ganho tinham muito mais acesso à liberdade, né? A ficarem forros, como se dizia, né? E uma vez libertos, aí começavam a ser considerados um problema de ordem pública. Eles começam a competir até com os patrões dos escravos de ganho. Então, há todo um problema que vai se criando, e vocês têm que lembrar o seguinte, que tinha havido a famosa insurreição do Haiti, né? E em que os escravos se libertaram, e que isso deixou as Américas em pânico, o Brasil em particular. E não por acaso, até 1835, que é a grande revolta dos malês, né? 1835 tem uma enorme revolta sobretudo, libertos, né? E, sobretudo, islamizados, né? Os malês eram escravos islamizados, iorubá, mas islamizados, que deixa a população em total pânico, não só em Salvador, como no Brasil inteiro. Então, os escravos de Iorubá começam a ser, inclusive, exportados rapidamente para o Rio de Janeiro, para outros lugares, porque há um medo geral. E aí tem um antigo chefe de polícia de Salvador que começa a perseguir diretamente os libertos, né? E então tem impostos muito altos sobre os libertos, não podem possuir bens de raiz, enfim, uma série de perseguições e uma opção de ir embora. Eles são expulsos, praticamente. Quer dizer, abre-se uma opção para eles irem embora, em vez de serem perseguidos. Então, eles se estabelecem como brasileiros, né, em África. Primeiro, se definem como católicos. Então, são brasileiros, são católicos e querem casas e uma urbanização semelhante à dos brasileiros. Les familles qui sont venues ici
qui est brésilienne. Premièrement, c'est Gonzalo. Après Gonzalo, c'est Montero. Après Montero, c'est D'Almeida. Après D'Almeida, c'est De Souza. Après De Souza, c'est Domingo. Nessa cidade todo mundo é Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade liga. Seja tenente ou filho de pescador. Os escravos, eles foram tão importantes para as nossas cidades que é impossível você olhar para as cidades brasileiras e não perceber essa história. Não dá nem para entender as cidades brasileiras sem essa herança, não é? Por quê? Porque os escravos, eles eram o esgoto. Eles carregavam as latrinas para jogar para o rio, para jogar para a praia, no Rio de Janeiro, para jogar em algum córrego próximo, não é? Eles eram a água. Eles iam nos chafarizes carregar água para levar para as casas, né? Eles eram o combustível, inclusive, né? Eles carregavam, por exemplo, lenha para as cozinhas. Em Salvador, no que era o primeiro espaço do Porto de Salvador, nós temos algumas edificações de 3 andares. E a cozinha ficava no último andar. Por que a cozinha podia ficar no último andar, sendo que você tem que retirar o lixo, levar a água, levar as carnes, a madeira, né? Porque tinha escravos para fazer isso, não é? E tudo isso, então, atrasou o desenvolvimento das nossas cidades. Como atrasa até hoje? Por quê? Porque até hoje, grande parte da nossa força de trabalho é trabalho doméstico. Eu tenho um mapa da região metropolitana de São Paulo, localização de pretos e pardos. Eu chamo de senzala urbana. E você tem lá um miolo que é a elite branca endinheirada, que é para onde vai a maior... É onde está o mercado imobiliário legal, é para onde vai a maior parte dos investimentos. Eu vejo assim, em São Paulo, a maçã, que a massa não morde, não é? Essa Big Apple para poucos. Então a gente vive essa realidade virtual, infelizmente. Ter que ser feliz em ruínas, né? São Paulo, para mim, é isso aí. Machuca. São Paulo é a casa grande, né? A gente é a Cesara. Acho que é por isso que é da hora. A gente está sempre brigando, sempre atento. Tentar ser ser humano aqui em São Paulo é muito difícil. É para poucos, né? Ter o green card no próprio país. Não é louco isso? Eu acho que a periferia não é nem o Brasil, né? Eu acho. Eu não vejo... Há pouco tempo, os negros não podiam andar na Avenida Paulista, né? Nos anos 70. Tinha que atravessar a rua. O que você está fazendo aqui, né? Na cidade dos trabalhadores, ou da ralé, como gosta de chamar o Gessé, porque nós temos os trabalhadores que têm carteira de trabalho assinada e a grande parte que não tem. Nessa cidade, não é que o plano diretor não vale nada, não vale regra nenhuma de lei.
lei de parcelamento do solo, lei de edificação, não vale nada. Não é? Pode fazer pichação quanto você quiser. Essa senzala, ela nasceu realmente da libertação da força de trabalho escrava, está lá no Gilberto Freire, né? Sobrados e Mucambos. Essa força de trabalho, quando ela foi liberada e não tinha para onde ir, ela saiu da casa do dono e foi construir um mucambo, ou uma favela, uma tapera, para poder morar. A senzala não é mais alguma coisa que fica no terreno de uma casa. Ela é urbana, ela é da cidade. Ela é um depósito de gente disponível para trabalhar qualquer hora, por qualquer preço. Ódio. Há mais de 100 anos atrás, nós trabalhávamos de graça. Hoje tem que pagar nossos direitos. Ódio. Só isso, não tem mais nenhum outro motivo, não. Eu perco dinheiro, mas não te ajudo. Não pode mais ter escravos, pelo menos. Não pode mais ter a gente trabalhando de graça. Aí tem ódio, tem raiva. Não vou dar nada pra vocês também, não. Não libertaram vocês? Fica na rua aí que nem cão abandonado. Não é? Eu vejo assim. Uma pessoa que tem tudo está se incomodando com quem não tem nada. Isso é o quê? É ódio. Então, eu creio que nós estamos caminhando para acirramento de conflitos pelo fato, inclusive, de que o número de negros que passam pelas escolas, pelas faculdades, cresce, enquanto que as oportunidades não crescem. Ou quando essas oportunidades são abertas, o salário é mais baixo, né? E como há uma espécie de ressentimento de uma certa área da população branca, esta área da população branca tem ressentimento em relação com os negros. E vice-versa? Acho que não suficientemente da parte dos negros em relação a essa área, porque se há é um ressentimento ineficaz, porque os negros não têm poder. Então, o ressentimento que tem eficácia é dos que têm poder. Então, eu creio que vai se caminhar para uma espécie de conflito no cotidiano. Convoque seu Buda, o clima tá tenso. Mandaram avisar que vão torrar o centro. Já diz o ditado apressado, come cru. Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú. Sem pedigree, bem louco. Machado de Xangô fazer honrar teu choro. Juze na mão, soldado do morro. Sem alma, sem perdão, sem chão, sem apavoro. Cidade podre, solidão é um veneno. Umbral que é mais Xandão, heróis craque no centro. Na tribo da Folha, favela desenvolvendo. No jutsu secreto, Naruto é só um desenho. Os cara que cola pra ver se catamina. Umas mina que cola e atrapalha ativista. Mudar o mundo do sofá da sala, postar no Insta e se a maconha for da boa, que se foda a ideologia. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Jardim Ângela, Capão, Parque Santo Antônio, a gente mora ali, numa região. Em 96 foi eleita a região mais violenta do mundo pela ONU, né? Então a gente tinha vergonha de falar onde morava, né? Pegava negócio de conta de luz de outra pessoa para poder arrumar emprego. Hoje a gente bate no peito e fala que mora ali. Tem maior orgulho, né? Isso que mudou a autoestima. Para nós foi muito importante. Ter criado um país, para nós é muito louco isso, do nosso jeito. A violência vem de fora para dentro, não é de dentro para fora, né? Se deixasse a gente ser feliz, assim, a gente seria muito feliz. Isso foi uma mudança radical. Nunca isso tinha acontecido no Brasil, em que a população pobre exigiu e demandou se reconhecer nas instituições, na cidade, na sociedade. A ideia de que uma favela não deve ser despejada, ela deve ser urbanizada, ela vem daí. E nós fomos bastante bem-sucedidos nisso.
Ainda que nossas cidades ainda tenham desigualdades gigantescas, entrar numa favela como Heliópolis ou Paraisópolis em 2017 é algo muito diferente de entrar nessas mesmas favelas ou em qualquer outra na década de 1980. Essas favelas, elas têm infraestrutura, têm água, têm iluminação pública, têm escolas, algumas delas têm centros culturais, tem uma população que se vê como uma população que é objeto de direitos. É muito diferente como um pedaço da cidade, a favela hoje em dia, do que ela já foi. Ou seja, tem muita coisa conquistada. Nós temos que continuar a conquista. Eu acho que há uma multiplicidade de fenômenos de baixo que a gente não dá importância, porque a gente dá mais importância à chamada violência. Os jornais falam da violência dos bairros, tem bairros mal falados, porque violentos. Mas as outras formas todas de manifestação, que são propriamente culturais, mas que não aparecem com essa aura de cultura que é reservada, digamos assim, a parcelas já privilegiadas que fazem cultura, os outros fazem outras coisas. A gente não admite dizer imediatamente que o que eles fazem é cultura, porque o que eles fazem é cultura e é política ao mesmo tempo. Né? Antigamente a gente queria mudar da periferia, hoje a gente quer mudar a periferia. Eu acho que a periferia se tornou a nossa república, é o nosso país, é onde a gente vive. As pessoas que sofrem são nossos irmãos, são nossas irmãs. As pessoas que sofrem o racismo, a violência policial, a violência do Estado, os professores, os jovens, são nossos irmãos. E um toma conta do outro. Ainda que não seja o suficiente para ser feliz, a gente está tentando inventar uma outra felicidade, que não tenha que ser corrompida, que não tenha que pagar multa, que não tenha que pagar imposto. Estamos tentando ser feliz, tentando adquirir o direito de ser humano, de ser tratado como gente. Por isso que às vezes a gente fala manso e outras vezes a gente dá paulada. Então acho que quem toma paulada devia compreender. Quem sofre às vezes fica revoltado.